Fala pessoal, voltamos aqui então com as resoluções de eletromagnetismo. Passamos da primeira prova, então a gente deixou o universo da eletrostática. Vai começar com as provas 2, que aí são conteúdo de magnetostática. Isso é uma prova de 2019 do primeiro semestre. E basicamente, nesse exercício, a gente vai nesse vídeo, na verdade, né? A gente vai resolver até o item D. Se fizer sentido, a resolução do item E não é difícil, mas eu não gosto de fazer vídeos que fiquem muito longos, que é muito custoso para assistir um vídeo inteiro só para ver uma resolução. Gosto de esquartejar ela, a verdade é essa. Se vocês acharem que faz sentido resolver só o item do exemplo, deixem nos comentários para resolver essa questão, esse item, né? Mas senão a gente vai se concentrar no cálculo do campo magnético, o que faz a gente resolver dos itens 2A até o 2D, tudo nesse vídeo, porque os itens 2A e 2B não são tão complicados, perfeito? Na questão, normalmente das provas 1 a gente tinha cabo coaxial, tinha que calcular o campo elétrico. Aqui a gente voltou a ter cabo coaxial, então são cilindros concêntricos e basicamente ele comentou que é infinito na direção Z, ou seja, tô vendo tô vendo um corte no plano, isso, mas essa estrutura ela entra e sai no plano, papel, até mais infinito e até menos infinito. A corrente total I constante circula na direção Z, que pelo símbolo aqui está apontando para fora do papel, tá? Essa é a direção Z. No condutor interno, ou seja, dentro do condutor interno, eu tenho a corrente vindo nesse sentido. E na direção, ali ele falou Z crescente, né? Então, positivo de Z. E na direção Z decrescente, ou seja, para dentro do papel, no condutor externo, ou seja, no condutor externo, se eu tivesse que desenhar, o vetor de corrente está com a seta. Se é quase possível de ver, ele está com aquela flecha. Eu vou roubar no condutor externo. É por isso que não aparece que ele está assim, para fora. Negativo de Z. Então eu tenho corrente entrando ou saindo e corrente saindo ou entrando no condutor externo, perfeito? Deixa eu voltar aqui só para centralizar. E então ele diz que no condutor interno a densidade superficial de corrente depende da posição radial, ou seja, eu tenho uma densidade J que não é constante, é uma constante numérica C vezes 3R sobre R1 ao cubo vezes o vetor unitário K, ou seja, que obviamente aponta na direção Z, por isso que a corrente está saindo do plano, por conta da orientação que ele me deu. Perfeito? E o C vale 1 ampere, isso é importante. Porque, tinha que ser isso mesmo, porque eu tenho R em metro, R ao cubo, metro ao cubo embaixo, então fica por metro quadrado, C tem que ter unidade de ampere, senão não tem uma densidade de corrente, ampere por metro quadrado. A permeabilidade magnética é igual a μ0 em todo o espaço, e no condutor externo, a densidade superficial de corrente é uniforme. E aí ele pede para calcular a corrente total. Calcule o valor da corrente total I. Eu vou usar provavelmente a informação da densidade no condutor interno. E depois a densidade superficial na corrente no condutor externo. Eu vou usar o próprio valor de I. Até porque ele quer a densidade superficial. E eu sei que a corrente total que flui no condutor externo também é I. Só que no sentido contrário ao do condutor interno. Depois, com essas informações, calcular o campo magnético dentro do condutor interno, ou seja, um raio genérico que vai de 0 até R1, em função de R1 e Rzinho. Depois, no item 2D, que é o último que a gente vai resolver nesse vídeo, calcular o campo magnético entre os condutores R1 e R2, ou seja, nessa região em branco aqui, entre condutores, que provavelmente vai ser de ar ou vácuo na construção do dispositivo também. Perfeito? Item 2A, calcular a corrente total I. Corrente total, se eu tenho uma densidade de corrente e eu tenho um infinitesimal de área, eu faço a integral nessa superfície de densidade, produto vetorial do vetor densidade, do campo vetorial densidade, com o infinitesimal de superfície. O infinitesimal de superfície, nesse caso aqui, obviamente, eu vou dizer que ele é colinear ao vetor de corrente, porque
a corrente atravessa a superfície, a seção transversal do condutor. Então, o meu ds nessa seção transversal também é ou em Z, ou em mais Z, ou em menos Z. Ele está também no plano, perpendicular ao plano. Então, do jeito que eu fiz, eu disse que ele está para mais Z, de forma que J e ds sejam colineares. Ou seja, o ds também é um ds absoluto, em magnitude, vezes K, vetor unitário perpendicular ao plano. Perfeito? Então aqui eu tenho que integrar o J, a gente viu que é C, superfície fechada, 3R sobre R1 ao cubo. Agora eu preciso, em coordenadas cilíndricas, ter o meu ds. Bom, a gente viu que o J não depende de θ e nem de Z, certo? Então, eu posso integrar, e a minha integral, deixa eu só confirmar aqui, exatamente. A única variável que eu preciso deixar explícita no ds é o raio, porque o raio, a função J depende do raio, certo? Como que é um ds cilíndrico? Em função de raio genérico. Eu tenho 2π para fazer uma volta. Eu preciso de um perímetro, 2πr, vezes um infinitesimal de raio, porque aí eu tenho 2πr, eu tenho um anel. Com um dr, eu começo a desenhar um anel também, mas um anel com espessura. Então eu posso ser capaz de desenhar um cilindro, a superfície de um cilindro. Na verdade, aqui não é coordenadas cilíndricas, porque a gente não quer o volume. Coordenadas cilíndricas pode ser, mas aí eu não tenho a componente dz, mas é a coordenada polar, né? Eu quero integrar no plano, ao invés de xy, em r dθ. Para gerar um dθ, uma volta completa, o dθ vai varrer de 0 a 2π, por isso que aparece 2π, porque o j não tem função do θ. E para poder fazer a variação do raio, eu tenho r dr. Quando a gente converte um ds em coordenadas cartesianas dx, dy, dá um ds. Em coordenadas polares, aparece r dr dθ. Daí dá para provar matematicamente, eu acho que tem algum lugar no formulário dessa prova, mas a princípio é isso. Perfeito? E obviamente eu vou integrar essa função aqui. Percebam que algumas coisas eu não tenho que... eu posso tirar da integral, porque... E para zerar, para varrer essa superfície completa, que é o condutor interno, eu vou integrar de 0, o menor raio possível, até R1, é o limite do condutor interno. Então aqui não vai dar certo, porque eu quero expressar a corrente como tudo que é constante, C vezes 3, R1 ao cubo, porque R1 é constante. A integral que vai de 0 até R1, 2π pode tirar também, né? 2π é constante. R dr. Só que, na verdade, é r ao quadrado, porque tem r da função j e o r do ds. Então, r ao quadrado dr. Integral polinomial, eu tenho 2π. Na verdade, 2 vezes 3 dá 6, né? Então, 2πc sobre r1 ao cubo, vezes a integral polinomial de r ao quadrado. Isso é r ao cubo sobre 3. Certo? Só que eu tenho que aplicar de 0 até R1. Em 0 essa função vale 0, então só tenho que aplicar, na verdade, em R1. Isso dá, então, 6π vezes C vezes R1 ao cubo dividido por R1 ao cubo vezes o 3 do resultado da integral. Aqui tem 3, né? R1 ao cubo corta. 3 com o 6 em cima fica 2π vezes C. Faz sentido, porque C tem unidade de ampere. Isso daqui é uma corrente total, tem que ter unidade de ampere. 2π não tem unidade, porque veio do radiano. 2πc. Esse é o valor da corrente I. Perfeito? Calcular densidade superficial no item 2b. Aí é muito fácil. Por quê? No item 2b eu quero calcular o J. E o J sempre vale uma corrente dividido por uma área. Corrente I, eu posso deixar I. Quem que vale I? 2πc. Posso. Tem como colocar a resposta jogando o valor de I? Tem, mas eu acho que não precisa. O I vale 2πc e o C vale 1. Na verdade, vale 2π amperes, né? Considerando que o C vale 1 ampere. Perfeito? Eu vou colocar as duas respostas só para ser justo, mas a princípio eu poderia deixar só como I. Qual é a superfície desse anel aqui externo? A superfície de um anel é π, raio externo ao quadrado, menos raio interno ao quadrado. Não é π,
raio externo menos raio interno, essa diferença ao quadrado. Não é isso. É você fazer a área do anel interno da circunferência externa, πr², e retirar a área da circunferência interna, que também é um πr². Então fica π, um raio ao quadrado, menos o outro raio ao quadrado. E não a diferença entre eles ao quadrado, que aí aparece menos 2r3r2, que a gente não tem. Não é a resposta. Perfeito? Então não pode errar aqui. A área da circunferência externa, eu tiro o miolo, que também é uma circunferência, e eu calculo a área da circunferência interna e tiro da área da circunferência externa. Se eu quiser expandir quem é I, porque eu calculei no item anterior, 2πc sobre π r3². Opa, o R3 não ficou bonito, o quadrado, menos R2². E aí eu só fiz isso porque eu sei que os π's vão poder se simplificar, se eu quiser, para deixar bonito. 2c sobre R3² menos R2². Isso não muda. Perfeito? Calculamos o item 2A e 2B. Agora a gente passa para os itens de cálculo de campo, que vai usar dessa informação. Vou colocar em azul agora. Por quê? Como que eu calculo o campo em um condutor cilíndrico? Eu vou simplesmente, assim como a gente fazia em eletrostática, lei de Gauss, aqui eu vou usar a lei de Ampère. Eu preciso desenhar uma linha amperiana agora. E eu preciso que dentro dessa linha amperiana eu saiba quantificar a corrente total existente. No item 2C, eu estou dentro do condutor interno. Então tem um problema. Por quê? Eu não vou cobrir a minha corrente inteira. Eu não estou até... Lógico, quando eu aplicar em R1 vai ser válido, mas até eu aplicar em R1 eu não tenho toda a corrente do condutor. Até porque a densidade superficial já não é nem uniforme, né? Aqui, quando eu faço uma linha amperiana, o importante é que o meu H e o meu DL sejam colineares, porque a lei de Ampère é integral de H projetado no sentido do DL. Pela regra da mão direita, a corrente faz um rotacional, o campo é rotacional ao sentido da corrente, então o campo que eu tenho aqui, eu já fiz até no sentido errado, para vocês verem, ele está apontando para fora, eu vou girar a regra da mão direita, eu vou ver que ele está no sentido anti-horário, eu olhando de frente para o papel. Porque horário e anti-horário depende da referência. Se é anti-horário para mim, do outro lado para a pessoa vai ser horário. Aqui ele é anti-horário na minha vista, então eu estou vendo ele no papel girado no sentido anti-horário. Então meu H está aqui. Ora, o meu DL, tanto faz se ele é para horário ou anti-horário. Eu vou ser inteligente e vou dizer que ele também é anti-horário. Porque eu sei que eles estão no mesmo sentido, não vou ter que lidar com o sinal contrário porque eu escolhi o DL no sentido contrário. Certo? Até porque tudo que é feito normalmente em coordenadas polares é no sentido anti-horário. O ângulo θ vai sendo positivo quando ele gira no sentido anti-horário. Então meu H e meu DL são colineares. Aqui resolve o meu problema, porque a gente vai aplicar a lei de Ampère, que diz que a integral de H projetado no sentido de DL dentro de uma linha amperiana vale toda a corrente dentro dessa linha. Quando eu tenho uma linha amperiana com raio genérico aqui, obviamente ela é circular, né? Ela está concêntrica, né? Eu só não consigo desenhar isso muito bem, senão vocês também não vão ver tudo. Ela tem um raiozinho genérico que vai até R1. Dentro dessa circunferência genérica de raio Rzinho menor do que R1, eu não pego toda a corrente, eu sou obrigado a calcular a corrente total dentro dessa circunferência. Ou seja, eu sou obrigado a calcular o meu JDS. Certo? De novo. Só que esse JDS a gente já sabe a cara dele. É C vezes 6π, que é tudo que é constante, R1 ao cubo. A diferença é que agora, ao invés de integrar até R1, eu vou integrar até um Rzinho genérico, R² dr. Porque o ds vai continuar sendo o mesmo. A área de uma circunferência. R dr dθ em coordenadas polares. O 2π cai fora, fica com o 3 da densidade não linear, não constante, não uniforme. Tem um 3 ali, né? 3c. Aí 2π vezes 3 dá 6π. O c está aqui. R1 ao cubo também está na forma do j. A diferença é que agora eu vou integrar até Rzinho genérico, que eu sei que é menor do que R1. Certo? Isso vai dar o quê? Vai dar 6π. R1 ao cubo. A forma dessa integral a gente já sabe. Rzinho ao cubo sobre 3. A diferença é que agora, ao invés de aplicar em R1 ao cubo, em R1,
que nem a gente aplicou aqui, eu vou aplicar em Rzinho. Aí vai ficar Rzinho ao cubo. Só que o 3 ainda vai simplificar com 6. Então eu vou ter 2π Rzinho ao cubo dividido por R1 ao cubo vezes a constante C que eu tinha perdido em algum lugar aqui. A constante C tá aqui, aparece aqui de novo. Ficou tão bonita. E aparece aqui no final também, certo? Integral de HDL agora. O H é colinear e é constante na linha amperiana. Eu tenho integral fechada de um DL, que é uma circunferência. É o perímetro de uma circunferência. O perímetro de uma circunferência é 2 vezes π vezes o valor do raio da circunferência, que é genérico, de valor Rzinho. Isso tudo é igual a corrente toda no fio, que a gente viu que é 2π. O meu π, meu Rzinho minúsculo, é óbvio que é Rzinho é minúsculo, mas o meu Rzinho é parecido com π, mas por isso que eu falo também por extenso o que eu estou escrevendo para vocês não se confundirem. 2π cancela com 2π, Rzinho da integral na esquerda cancela com 1 da potência na integral da direita, então ficam 2. 3 menos 1. Então, não ficou. Na esquerda só ficou meu H, que bom, é o que eu queria calcular. Eu sei que ele é em função do raio, faz sentido, porque à medida que o raio muda, eu pego mais ou menos corrente dentro do condutor interno. Menos ou mais corrente, a gente viu que corrente gera campo elétrico, campo magnético, pela regra da mão direita. Então é lógico que o meu valor de campo é dependente da quantidade de corrente, que a gente viu que é dependente do raio. Por isso que é uma função do raio. Ficou C sozinho não, ficou com R quadrado e R1 ao cubo, certo? E esse é o cálculo da minha resposta. C, Rzinho ao quadrado sobre R1 ao cubo. Obviamente esse campo, ele está na direção. Aqui que é importante. Ele colocou aqui a questão vetorial. Eu não tinha colocado, mas se eu for escrever o vetor, H, que eu já sei que é em função do raio, então não vou escrever de novo. Ele é a mesma fórmula da magnitude. Ele está no vetor canônico θ. Por quê? Ele está sempre na direção tangencial em todos os pontos, né? E aí o vetor que faz isso é o θ. O vetor θ é sempre tangencial ao vetor r. Quando eu estou em coordenadas cartesianas é assim. Quando eu estou em coordenadas polares, eu tenho um vetor radial. E nesse vetor radial eu tenho esse vetor perpendicular que é o vetor θ. E lógico, o raio pode estar em qualquer ponto radialmente. O θ tem que estar perpendicular a ele em todos os pontos. Por isso que a gente escreve vetor canônico θ. IJK é quando é x, y, z. Em coordenadas polares ou cilíndricas vai ser rθk. Perfeito? Então o θ é o meu vetor porque ele tem que estar perpendicular ao raio para que eu faça um campo rotacional. Perfeito? Último item agora. É o último item? Ele quer calcular o campo entre R1 e R2. Ou seja, ele não pede para calcular o campo pegando a parte de corrente que existe entre R2 e R3, tá? Não pede para calcular. Entre R1 e R2, o que vai acontecer? Nada muito diferente. Eu vou ter que desenhar uma outra linha amperiana para aplicar a lei de Ampère. Só que agora ela é lá fora. O que muda aqui lá fora? Nada, exceto a parte da esquerda da integral vai continuar sendo HDL. Eu vou continuar fazendo ela em 2π Rzinho. A diferença é que esse Rzinho pode ser aplicável entre R1 e R2 agora. Antes ele só podia ser aplicado entre 0 e R1. Só que eu estou fora do condutor 1. E fora do condutor 1 quer dizer que eu estou pegando toda a corrente que tem dentro dele. E toda a corrente que tem dentro dele a gente calculou no item 2A. Então eu posso exprimir 2πc ou eu posso usar I, não importa. O ponto é que a integral da direita, JDS, agora vai ser igual à integral do item 2A, porque eu estou pegando toda a corrente dentro dessa linha amperiana que existe entre R1 e R2. Então, é o cálculo mais rápido. Por quê? Eu já tenho a resposta da esquerda. H2πr. Por quê? A minha linha amperiana continua sendo circular, sendo uma circunferência. A integral vai continuar sendo H integral no circuito fechado de dl, que eu vou fazer ele ser dr. Na verdade, dl vai ser r dθ. E aí eu integro dθ de 0 a 2π, por isso que dá 2πr, porque essa é a integral em coordenadas polares do perímetro de uma circunferência. Mas a gente não precisa fazer em coordenadas polares, porque a gente sabe que vai dar o perímetro da linha amperiana circular. O perímetro de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o valor do raio, certo? E na esquerda eu tenho toda a minha corrente I, que se vocês quiserem pode escrever como 2πc, que foi o resultado do item 2A. Então meu H aqui, primeiro, ele vale a resposta clássica de livro,
que a gente resolveu algumas questões de eletromagnetismo já, de magnetostática, nesse canal. Se você procurar vídeos capítulo 4, vão ter alguns cálculos que são de circuitos magnéticos, não vai ter aqui, mas cálculos de campo elétrico a gente já usou esse resultado várias vezes. Campo de um fio infinito, e lembre-se, esse condutor na direção Z é infinito, ele vale a corrente do fio dividido por 2 vezes π vezes o valor do raio, que é a distância radial do ponto de observação até o condutor, certo? A gente usou isso às vezes para integrar um DI, e aí esse DI era considerado um fio infinito, e a gente varreu para desenhar várias outras estruturas, mas sempre era o campo de um fio infinito, ou de um condutor infinito. O fio infinito pode ser um condutor se ele estiver para fora do fio infinito, para fora do condutor infinito, porque é só assumir que aqui dentro tem infinitos condutores infinitos, para desenhar esse condutor aqui maciço, mas ainda assim eu estou fora desse condutor. Então é toda a corrente que eu tenho dentro, dividido por 2 vezes o π, vezes o valor do raio, certo? Esse é o resultado de livro, basicamente. E faz sentido. Se eu quiser usar o resultado do item 2A, que aí eu calculei 2πc sobre 2πr, a gente tem 2π cancelando com 2π, a gente tem c sobre rzinho, que eu fiz um R maiúsculo, não deveria, porque eu estou com raio genérico. Mas o 2π ainda se simplifica, eu tenho c sobre rzinho, e faz sentido. C tem unidade de ampere, Rzinho é um comprimento, tem unidade de metro, campo magnético tem valor ampere por metro. Tem unidade, valor não, né? Unidade ampere por metro. E o valor aqui, 1 sobre R, porque o C vale 1 ampere. De novo, aqui está só a magnitude. Se eu tivesse que colocar o vetor, ele tem C sobre Rzinho, e ele, de novo, por ser uma linha amperiana, a gente ter resolvido usando a lei de Ampere, ele, obrigatoriamente, por a gente ter feito uma linha circular, ele aponta na direção θ, perpendicular ao raio. Perfeito? Resolvemos a questão aqui em 20 minutos, eu acho. Então, basicamente, a gente resolve essa questão. Deixa o item E para resolver, mas a princípio ele não é tão difícil. Tem que calcular energia. Eu poderia resolver aqui, mas como eu comentei, eu não sei se tem interesse, então vou deixar vocês dizerem nos comentários, se faz sentido resolver essa questão. Mas a princípio a gente resolveu já 3.5, um terço de uma prova, um pouco mais de um terço, né? Um terço seria 3.33, e de uma prova inteira, em questão de ponto, né? E viu que não tem nenhuma dificuldade. A gente já resolveu algumas questões de campo magnético, de magnetostática, e basicamente passa por esses mesmos princípios. Aqui só mudou que tinha um J não linear, e a gente levou em conta isso dentro das integrais, e para resolver principalmente o cálculo da corrente, mas a princípio continua uma superfície cilíndrica, vai tentar muito provavelmente aplicar a lei de Ampère com uma linha amperiana circular, certo? Resolvemos então essa questão 2 dessa prova de 2019, primeiro semestre, 2019-1, então. Provavelmente a gente vai continuar resolvendo outras provas, essa prova aqui, as outras questões que são pertinentes, são 3 só questões de cada prova, e eu encontro você no próximo vídeo. Mas antes, obviamente, de encerrar, se você achou que fez sentido as resoluções e que você aproveitou alguma coisa, considere deixar um like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para as outras pessoas da plataforma. Se ficou alguma dúvida, ficou algum passo nebulosa, você sempre pode deixar nos comentários também, além de dizer se você quer que eu resolva o item E ou não. Mas eventualmente eu vou estar olhando os comentários. Se tiver alguma dúvida, eu respondo em texto. Se fizer sentido, pode ser que eu responda em vídeo também. Aí fazendo um vídeo à parte e aí depois comentando no comentário, respondendo, né? Dizendo que existe um vídeo para responder a pergunta que foi feita. E é isso. A gente se encontra no próximo.